Hoje, o portal Embu-Guaçu Notícias recebe o ex-prefeito e ex-vereador também da cidade de Embu-Guaçu, José Antônio, depois de um tema que nós trouxemos aqui junto com o vereador Isaías Coelho. O prefeito José Antônio se colocou à disposição quando a gente convidasse e eu fiz o convite para ele mesmo vir explicar sobre o tema. Zé Antônio, obrigado pela sua presença aqui no nosso portal, para nós é de grande valia. Zé, eu já começo logo com a pergunta que não quer calar. Afinal de contas, como o seu governo deixou ou não deixou dívidas da Sabesp e da Enel nesse risco que supostamente a gente está correndo agora na cidade de Embu-Guaçu? Bom, Juninho, muito obrigado, né, pelo convite. Já me coloquei à disposição e me coloco sempre que necessário esclarecer eventualmente qualquer tipo de assunto. A gente está aí à disposição para falar com você, com todos que acompanham, né, as suas redes sociais, a todos os cidadãos de Embu-Guaçu, enfim. E na verdade, para responder essa pergunta, você sabe que eu sou muito direto e reto, eu não tenho meia palavra, mas eu sou obrigado a voltar em 2020, né, que nós assumimos a prefeitura de Embu-Guaçu com praticamente 65 milhões de dívida naquela época. Deixei o balanço final, né, do nosso governo de 2021 a 2024, né, infelizmente deixou aí ao final 44 milhões de dívida, mais ou menos. Desses 44 milhões, né, na verdade, praticamente 25 era gasto com o pessoal que nós não conseguimos quitar em dezembro e passou para janeiro. Então, de dívida com fornecedores, foi mais ou menos 18 milhões, 19 milhões, e dentro disso tinha, evidentemente, alguns valores, aí, alguns saldos com a Sabesp e com a Enel. Certo. Né? Com a Enel tinha aproximadamente 60 mil reais. Certo. E com a Sabesp algo em torno de 300 mil reais. Mas é bom que se diga, né, que as contas de consumo da prefeitura mensais, elas giravam em torno aí de 250 mil reais por mês. Certo. Né? Então, para fazer aí para ter um parâmetro, né, essas dívidas elas não eram dívidas como eu ouvi dizer aí de todo ano de 2024, não era isso. Né? Houve alguns parcelamentos, a gente teve muita dificuldade com o fluxo de caixa em 2024, como eu te falei, esperávamos, né, alguns valores, alguns milhões de emendas parlamentares e acabou que não veio um terço daquilo que a gente tinha acordado aí com os deputados e isso atrapalhou muito o fluxo de caixa de 2024. Mas numa contrapartida também, né, e isso eu tenho relatórios e a hora que você quiser aí eu te passo, né, nós deixamos quase 13 milhões nas contas da prefeitura, entre contas movimento e contas de convênio, 13 milhões, e deixei 21 milhões de valores encaminhados para obras, né, como essa que está acontecendo agora na Inozumi Kagohara, Certo. Né, que foi uma obra que a gente conseguiu em 2022, ainda no governo do Rodrigo Garcia, né, e que o Tarcísio se comprometeu realmente de dar continuidade, mas infelizmente está dando agora no começo desse novo mandato. Né? Então, iguais a essa obra da Inozumi, tem obra na Vila Chunk, tem obra no Granjinha, tem obra em vários lugares, Paulistinha, bem, enfim, tem obras aí, são 21 milhões que eu também tenho isso planilhado, e que infelizmente não conseguimos executar no governo de 2021 a 2024 e, né, se essa equipe, né, administrativa do novo prefeito for eficiente e competente, sairá aí no governo dele. Sim, o Zé Antônio, eu entendi a explicação, mas eu vou insistir um pouquinho mais no assunto, tá? Qual que é o valor que você falou que nós pagamos mensalmente?
Em torno em torno de 250 mil reais. 250 mil. Entre Enel e Sabesp. As duas empresas juntas. Isso. Para a gente chegar a 1 milhão, significa que nós não pagamos nenhum parcelamento e que também... Então, mas 1 milhão agora, Julinho, nós estamos com 6 meses de governo. E nesse ponto que eu queria chegar, porque tudo que o governo do atual prefeito André Neres, e tudo que ele vai falar é jogado para a culpa do governo anterior. Ficamos 4 anos com o governo anterior que não fez esse tipo de coisa. Então, quando eu te convido para vir aqui, porque você estava lá, isso é uma verdade, essa afirmação deles? Não, lógico que não. Todos os governos têm problemas, né? Alguns maiores, outros menores. O governo dele vai ter também, como está tendo. Né? Eu não gosto nem de ficar comentando, não faço esse tipo de política. Mas assim, já são 6 meses de governo, né? 6 meses com uma arrecadação aí de aproximadamente 22, 23 milhões por mês, né? Então já é um período suficiente e um caixa suficiente para ter aí resolvido alguns problemas, né? E quanto mais aí da Sabesp, que é uma empresa muito parceira, não tenho o que falar da Sabesp nos 4 anos, né? Aqueles asfaltos, por exemplo, que aconteceram no último ano ali no Flórida, né? Muito foram acordos que a gente conversou com a Sabesp, pagava uma parte da dívida, eles iam lá e faziam asfalto para pavimentação para a gente. Então, a minha relação com a Sabesp era muito boa, eu não sei o que está acontecendo agora. Certo. Né? Tinha uma pendência? Tinha uma pendência. Dezembro a gente fechou com uma pendência de 300, é o que eu falei para você, 320, 330 mil reais com a Sabesp, por conta dos problemas que todos sabem que a gente teve aí no final do mandato. Entendi. Zé Antônio, todo prefeito, quando assume, vereadores também, eles usam muito a palavra, eu vou insistir nesse assunto, a antiga gestão. O que você considera como positivo no seu governo e o que você considera como negativo também? Cita para mim, pelo menos um de cada, só para a gente poder complementar a pergunta e fazer um balanço. Julinho, eu fiz um governo muito justo, né, muito sério, com muitas dificuldades. A gente pegou o período de pandemia, pegamos uma cidade destruída, não tinha iluminação, né, o asfalto ruim, né, e em vários bairros, né, a gente trabalhou muito, né, asfaltamos muito, depois eu até te passo a quantidade em quilômetros aí que a gente recapeou, pavimentou, mas é aquilo, cada um dá a tua contribuição na medida do que é possível também. Certo. Né? Eu acho que o saldo, né, eu tive problemas na saúde, eu acho que o principal problema, infelizmente, que eu enfrentei no último ano, porque vinha muito bem a gestão da saúde, mas no último ano, por conta de fluxo de caixa, a gente teve bastante problema na saúde, que basicamente foi, para mim pelo menos, numa análise muito honesta comigo mesmo, né, foi um dos fatores que mais comprometeu a minha campanha à reeleição, né, mais contribuiu para que eu, infelizmente, saísse derrotado no pleito do ano passado. Né, então, o último ano, nós contamos, né, com um valor aí que viria de emendas parlamentares, e que acabou não vindo e comprometeu, e a gente acabou atrasando o pagamento da empresa que faz aí a urgência e emergência da cidade, e isso foi muito ruim. Né? Teve aquele problema das etiquetas de exame de sangue na época, né? Mas aquilo não foi causado por nós, o governo ele mandava 9 mil etiquetas de exame de sangue por mês, né? Aí do nada baixou para 1.500, e cidadão que procurava aí uma unidade de saúde ou o próprio hospital para fazer o exame médico, o exame de sangue, assim, que saía o resultado no dia posterior, né, tinha que esperar 1 mês, 2 meses para fazer um exame de sangue por conta dessa diminuição. Mas calhou isso no último ano, não foi por culpa nossa, né, foi um posicionamento do governo. Agora eu soube que eles zeraram, né, o encaminhamento dessas etiquetas, vai complicar muito mais, porque, como eu te disse, a saúde
E a educação do nosso município, infelizmente, são deficitários durante o ano. Né? Numa outra oportunidade, se você quiser, eu até explico isso aqui. Mas você já começa o ano com um déficit que você sabe que vai ter que arrumar dinheiro de algum lugar para poder cobrir no final do segundo semestre em diante. Né? A educação, por exemplo, o déficit é de 30 milhões daquilo que são despesas necessárias, né, à condução de todo o setor da educação. Você reserva aí do orçamento 95 milhões para a educação, mas na verdade ela precisa de 125 milhões no ano. Então, muito alto. Então são 30 milhões que é uma faca nas tuas costas que você começa o ano já deficitário. É a mesma coisa a saúde. Né? Infelizmente não é autossuficiente, se não correr atrás de emenda para poder custear, ajudar no custeio de saúde. A cidade não se mantém. Dificilmente leva. Ô Zé, uma pergunta saindo um pouco desse contexto que é em relação ao transporte público. Você, junto com a sua equipe, inauguraram a UBS lá da Vila Cristina. Vila Cristina, isso. Não foi, nós já discutimos isso no podcast, mas eu vou aproveitar esse momento para trazer novamente o assunto. Não foi discutido uma linha de transporte alternativo que fosse até a Vila Cristina naquele momento? Não, foi discutido, mas por eu não que poderia colocar. Por causa da campanha eleitoral? Por causa do período eleitoral. Né? A pasta do transporte público, Zé Antônio, ela sempre foi muito... Ela não tinha orçamento, a palavra certa é essa. Agora, inclusive, nós temos orçamento e nós estamos tendo um problema de licitação para poder regulamentar essas peruas, etc, etc. Então, a pergunta... Não, deixa eu só concluir. A pergunta que eu tenho para te fazer é assim, no seu governo, quando você pegou, tinha quantas peruas funcionando? E quando você deixou, tinha quantas peruas? Porque hoje está pior. Tá, então, vamos antes do meu governo. Certo. Né, porque eu peguei no meio da pandemia e os perueiros eles estavam parados, porque não tinha gente na rua. Certo. Né? Mas antes, a informação que a gente tinha é que eram quase 70 veículos fazendo o transporte alternativo. Certo. Aí teve a pandemia, os 2 anos, e aí... Nesses 2 anos, teve perueiro que desistiu do transporte, né, alternativo, teve perueiro que arrumou outra coisa para fazer, enfim. Né, chegamos em final de 2024, quando a pandemia já estava bem controlada, tal, né, voltaram 24 peruas. Né, de quase 70... Um terço. Voltou um terço. Né? Isso em 2023. E lá em 2022 eu já falava, né, por então secretário de Transporte e Segurança na época, que era o Elton, eu já falava para ele, a gente vai ter problema com o transporte quando voltar, porque era muito claro aquilo. E nós começamos, né, passamos um projeto de lei pela Câmara, chamamos empresários para virem aqui, estudarem o sistema, porque a ideia é, não que eu tenha nada contra a cooperativa, contra os cooperados, mas a ideia era colocar uma empresa para fazer esse transporte, mas no estudo que essas empresas... A gente conseguiu destacar no orçamento do trânsito e transporte 150 mil, 120 mil, isso aí eu acho que o Elton sabe responder muito melhor do que eu, mas eram 120 ou 150 mil por mês para dar de subsídio para alguma empresa que quisesse vir para cá. Mas no estudo que essas empresas fizeram, isso não foi processo de licitação, né? Foi um estudo prévio, porque tinha que ter, para justificar você dar esse subsídio, você tem que ter um estudo. No estudo, o menor valor que foi apresentado para a gente, né, por uma empresa ainda lá da Baixada Santista, foi 350 mil por mês. E o que vocês tinham disponível era 150 mil, o dobro. Mais que o dobro. Então não dava, não deu. A conta não fechava. A conta, aí nós procuramos a cooperativa, falamos com o presidente lá da cooperativa na época, mas a cooperativa infelizmente estava com a pendência de documentação, de certidões e tal. Né? Quando a cooperativa veio se regularizar, porque a ideia
oferecer de repente essa ajuda pro condutor, porque eles reclamam muito das isenções que tem. Quando a gente estava praticamente fechando o negócio, veio aquele problema, né, das catracas, uma briga dos condutores com a própria cooperativa, e aí, enfim, aí enrolou o meio de campo e a gente não conseguiu resolver esse problema. Mas é algo muito difícil de solucionar, né, porque eu acredito nas informações que são me passadas, né? Pelo estudo que me passaram, vai demorar um tempo para a cidade, para o município ter condição, né, de subsidiar esse transporte da maneira correta, é claro. Né? Existem alternativas? Existem. Nós pensamos na época em colocar 6 ônibus, eram 6 ônibus fazendo, por exemplo, os eixos, né? A gente chamou de eixo norte-sul, que seria da Balancins até o Santa Rita, e o leste-oeste, que seria do Congonhal até o Cipó. Né? Fazer o transporte, pelo menos nos eixos subsidiado, tal, mas também não deu certo, porque é muito burocrático, e não é uma coisa assim tão simples. Né? Eu sei que na campanha, né, alguns candidatos na época, não me lembro se o atual prefeito comentou que arrumaria isso em 90 dias. Mas eu lembro de um comentário desse, como comentou da ponte da Vila, lá do Paulistinha, também, que arrumaria em 90 dias. E, infelizmente, na administração pública, a burocracia, às vezes, ela mata você e é difícil de superar. Certo. Ô Zé Antônio, para a gente caminhar já para o final, você hoje está atuando fora de Embu Guaçu, você está trabalhando em Embu das Artes. Tá, hoje eu estou como presidente da Embuprev, né, que é um fundo previdenciário dos funcionários públicos lá de Embu das Artes, né? Fui a convite do prefeito Hugo Prado, que me convidou para ir para lá. Estou numa situação completamente oposta, né, de ser prefeito de Embu Guaçu. Aqui a gente tinha que ficar todo dia se movimentando, se articulando para conseguir dinheiro. Né? Lá são os bancos que vão atrás do dinheiro da Embuprev para investimento, enfim, para a capitalização desse recurso, que nós temos meta, né, chama meta autorial, para poder cumprir no final do ano. Então você trabalha com aplicações, com investimento e com a previdência dos funcionários, né, oferecendo os benefícios que são legais lá. Você aparentemente está bem mais descansado, né? Tô. Só menos dor de cabeça lá. Eu falei que eu ia me dar 6 meses, né, depois o mandato aquele suga bastante. Sim. Né, quando você quer trabalhar realmente sério, é complicado, ele suga muito. Eu perdi, tem muita gente que ganha peso, né, no mandato. Isso, você perdeu. Eu perdi 12 quilos no mandato, agora estou tentando me recuperar, mas estou descansado, graças a Deus. Você é procurador-geral do município de Embu Guaçu. Procurador do município. Procurador do município. Hoje o procurador-geral é o Danilo. Né? É o Danilo Atala, se eu não me engano. Isso. Mas você é concursado, você é procurador. Concursado. E você pode voltar para esse cargo? Posso. Pode voltar para esse cargo. Você pretende voltar? Pretendo voltar, apesar de hoje, né, o desafio que eu estou enfrentando lá em Embu das Artes, ele é assim, é um aprendizado. Eu tive que me certificar, fiz agora 2 provas. Entendi. Depois de velho eu tive que voltar a estudar. Né, a legislação do regime próprio de previdência, que é o RPPS. Né, amanhã, como eu te falei, eu estou indo para um congresso lá em Foz do Iguaçu. Né, então a gente está tendo que estudar, vivenciar uma nova verdade. Né, e eu consegui a certificação, estamos lá trabalhando. E assim, eu confesso que eu estou gostando muito. Né, porque eu estou trabalhando hoje no mercado financeiro. Né, e é um campo assim, que eu sempre quis atuar, né, e que eu estou tendo a oportunidade. Estou estudando trade agora também para poder afinar. Está se inteirando bastante dentro do assunto. E você, política, você não desistiu, você continua com pretensões políticas. Sim, a minha pretensão é concorrer em 2028, se você, você já deixa isso bem claro, que você é candidato. Sim,
Mas é o que você falou aqui um pouco antes da gente Iniciar aqui, né? iniciar, né? Tudo pode mudar. A gente não sabe, na verdade, o que vai acontecer daqui a 2, 3 anos, né? Hoje, né, a minha intenção é concorrer, mas eu sou aberto aí ao diálogo. Eu quero contribuir para a cidade, ajudar de alguma forma. Tentei fazer o meu melhor, né? Lógico, fui criticado, fui elogiado, teve gente que gostou, teve gente que não gostou, isso é natural, né? Mas eu tenho certeza, assim, muita tranquilidade de que eu tentei fazer o melhor. Sim. Né? É que muita gente esquece a situação que nós pegamos, né, essa cidade e como nós entregamos todas as evoluções que a gente teve nesse caminho. Não dá para consertar tudo em 4 anos. Né? São muitos problemas e, infelizmente, não dá para você consertar tudo e quanto mais você ainda ter um mandato alijado ali por 1 ano e meio, 2 anos, que foi o período de pandemia que eu tive. Né? Então, foi muito difícil, mas eu sei que a minha missão ainda não acabou. Eu tenho muito ainda para dar para esse município aqui. Zé, você tem acompanhado, para a gente ir para o final, você tem acompanhado a política municipal. Tenho. Você está a par desse processo que pode supostamente afastar o prefeito André Neres do governo. Você tem conhecimento? O que você acha disso? Poderia falar algo sobre? Então, tecnicamente, eu tenho dúvidas se realmente o prefeito não consegue se manter no cargo. Né? A Constituição Federal ela é muito clara na perda dos direitos políticos, da suspensão dos direitos políticos do prefeito enquanto ele estiver agora, né, depois do trânsito em julgado, na execução da pena. Então o fato dele ter sido condenado e agora, né, o processo ter transitado em julgado, né, faz com que automaticamente ele tenha suspenso os direitos políticos, ainda que a sentença do processo lá em 2023 não fale nada sobre isso. Mas ele tem, a Constituição é muito clara. Né? Mas também tem o dispositivo para perda de cargo do Código Penal, né? O artigo 92 fala da perda automática quando a pena ela supera 4 anos para crimes comuns. Então, eu já vi jurisprudência tanto de um lado quanto de outro. Né? Eu acredito que realmente agora, né, que o processo deva ter sido devolvido do STF para a primeira instância, para começar a execução. Provavelmente isso vai ser encaminhado para a Justiça Eleitoral, né, para ela se posicionar com relação ao mandato dele. Fica muito estranho, né, um agente político, porque o prefeito é um agente político, o vereador é um agente político, né? Um agente político se manter no cargo com direito político suspenso. Né? Então eu acho uma situação muito estranha, né? E ao meu ver, né, a possibilidade da Justiça Eleitoral encaminhar isso para a Câmara, declarar extinto o mandato dele por conta de uma falta de condição política, né, é muito grande. É muito grande, assim, a possibilidade dele perder o mandato é muito grande. Zé, para finalizar, a última pergunta desse bloco. Em uma conversa que eu tive com você um pouquinho antes de começar a campanha, você falou do Francisco Neguinho, do Neguinho do Conselho. Você disse nessas palavras para mim: qualquer um que sair com o Francisco Neguinho ganha essa eleição. Você lembra que você comentou isso? Eu acho que até comentei mesmo, porque o Neguinho é um amigo. Então, é porque a sua previsão estava certa. Que ele saiu com o André Neres e ganharam a eleição. A minha pergunta é assim: o que você acha se tudo que estão dizendo vir a acontecer do Francisco Neguinho? Eu não falei que ele ganharia a eleição, porque eu também não sou tonto. Você falou que ele daria trabalho. Vamos corrigir. Ele falou assim, olha, sair com o Francisco Neguinho, ele dá trabalho, vai dar trabalho na campanha. Porque o Neguinho... eu que falei a outra parte. O Neguinho, ele é vamos falar assim, um cidadão, né, que ele tem disposição para a rua, ele é um cara que é carismático, né, uma pessoa muito do bem, assim. Então,
Ele teve 3 mil votos, né, na outra eleição campanha passada, então eu sabia que ele viria forte, né, que a dificuldade de enfrentá-lo seria muito grande. Lógico que eu trabalhei para ganhar a eleição, né, mas, enfim, a previsão foi certa. A previsão foi certa. Eu quero agradecer sua presença, de ter vindo até aqui. A tua pergunta sobre o Neguinho? Se você acha que ele, se tudo acontecer, se ele acha que você acha, qual a sua previsão dele ser um bom administrador? Qual que é a sua opinião? Então, a minha opinião, Julinho, ele vai ter dificuldades. Né? E infelizmente é o que eu falava, né, no período eleitoral. A única coisa a que eu me referia sobre Neres e Francisco era a falta de experiência dos dois, né, administrativa, e porque isso você não adquire em cadeira escolar, cadeira acadêmica, em curso, né? Você tem que ter a prática. E assim, infelizmente os dois, eles nem pela Câmara passaram para entender um pouco do que é a administração, das nuances, as dificuldades, as, né, obrigações a que você se dispõe, né, quando se transforma no agente público. Então ele vai ter muita dificuldade, mas eu acredito muito que ele tem a chance de fazer um bom governo, e eu torço para isso, caso ele assuma, né? Porque uma qualidade que eu vejo nele, mas que infelizmente eu não vejo no atual prefeito, é a humildade. Né? Você ouvir as pessoas, tentar entender que a máquina pública ela tem inúmeros fatores para você considerar quando se toma uma decisão. Né? Tem os fatores técnicos, os fatores políticos, os fatores legais, então é muita coisa ali envolvido, né? E eu acredito que, assim, pelo pouco que eu conheço, né, dos dois, que eu conheço o Neguinho há bastante tempo, a gente já teve, né, muitas conversas, mas eu não frequento a casa dele, não frequento a casa do Neres, então eu não sei a fundo como eles são, mas aparentemente, né, o Neguinho ele escuta mais, né, as pessoas, e isso para a política é bom. e tem mais assim possibilidade. Eu acho que ele tem possibilidade de fazer um bom governo, sim. Zé Antônio, muito obrigado pela sua presença vindo aqui no portal. Espero que venha outras vezes, porque teremos outros assuntos para conversar. Quando quiser, a gente está por aí. Agora sim. Então tá jóia, gente. Então, finalizando por aqui o bate-papo com o Zé Antônio. Gostou desse vídeo? Curta, comente, compartilhe.